Olá, depois de um século eu estou de volta. Eu sei que demorou muito para eu fazer a última parte, mas é que aconteceu muitas coisas, tipo, as coisas voltaram ao normal, né, de acordo com a pandemia, então eu voltei a estagiar, a faculdade, trabalho, TCC, que dei parabéns para mim, finalmente, eu não aguentava mais. Mas enfim, eu estou de volta finalmente. Nunca alguém se porte realmente. Eu acho que ninguém mais lembrava da terceira parte, última parte. E também eu já tinha gravado o último vídeo sobre a última parte, só acho que eu fiquei vagando muito, sabe? Aí, como eu vi que o vídeo ficou muito ruim, ficou muito vago, eu fui perguntar à minha mãe, porque tem muitos acontecimentos que não foi comigo, sabe? Foi com outras pessoas. Aí eu tive que perguntar às outras pessoas, tipo, fazer essa pesquisa, né? Tipo, como foi exatamente para eu não estar falando besteira aqui, já que não tem acontecimentos que não foram comigo. Mas enfim, passaram muitas coisas, passaram tanto tempo, mas eu vou começar assim. Vocês, para eu contextualizar primeiramente. Esse acontecimento que eu vou falar agora ficou no meio de tudo que já aconteceu nos outros vídeos que eu falei. Tá ali no meio, foi logo depois, acho que foi logo depois, se não me engano, que eu me lembro bem. Foi no meio do ainda aquele exorcismo que aconteceu na casa da minha mãe, que como vocês sabem, estava inabitável. Ninguém conseguia ficar dentro dela, então minha mãe estava dormindo na casa da minha avó, que é bem do lado da casa dela. Só passa uma casa, já é a casa da minha avó. Então, tanto minha avó, quanto minha mãe, quanto a mulher do meu primo dormia lá na casa dela, porque a mulher do meu primo não gostava de dormir só porque o meu primo trabalhava como vigilante à noite. Então, ela dormia lá. Então, também, para vocês saberem, minha mãe, todo mundo ali da rua já conhecia esse português, que eu não, até então eu não sabia, esse acontecimento que eu vou contar agora, eu não sabia que ele estava envolvido, sabe, ainda. Tipo, todo mundo conhecia. Eu que cheguei ali para passar uma temporada em Santa Cruz e cheguei como intrusa ali, mas todo mundo conhecia. Esse português frequentava a casa da minha mãe e tudo mais. Ok, até então. Minha mãe não lembra também exatamente o contexto dessa conversa. Sei que estava o namorado da minha mãe e minha mãe conversando. Eles estavam saindo da casa dela para ir para casa da minha avó para dormir. Provavelmente foi pegar alguma roupa ou se vestir e ir para casa da minha avó, que é ali bem do lado, né? Então, eles falaram alguma coisa que eu não sei o contexto e nem minha mãe lembra. Eu sei que ela falou, esse português falou, cuidado pra ela não te matar dormindo. Assim, aí eles brincando, sabe, com brasileiro, que é umas conversa muito sem noção, ainda mais interior é pior. Não. Aí a Fer que nada, brincando, essa aqui é alguma coisa assim. E tipo, esse português apertou a mão do namorado da minha mãe e falou: bora ver quem mata quem esta noite. Foi mais ou menos assim, um pouquinho estranho e um pouquinho assustador. Mas enfim, ela, tipo, minha mãe, eu acho que, tipo, ela disse até hoje, ficou tipo, tá, não é nada demais, nada fora de contexto do brasileiro. Ela disse que não achou nada estranho até ali, então, e eles foram dormir. Quando eles foram dormir, tipo, minha família é muito religiosa. Eu fui criada na igreja e tudo mais, né? E tipo, minha mãe, mesmo afastada da igreja, ela tinha o costume de orar antes de dormir. Então ela estava ali fazendo as orações delas, a oração dela, tipo, deitada mesmo. Ela disse que estava se sentindo muito cansada e o namorado dela estava do lado dela, deitado enquanto ela orava. E minha avó também estava no quarto dela, recolhida, fazendo a oração dela. E a mulher do meu primo estava no sofá, na sala, com minha mãe, que estava no colchão no chão com o namorado dela. E a mulher do meu primo estava no sofá, dormindo já. É, E minha mãe disse que ela estava orando e sentiu
um calor, sabe, subir. Não é menopausa, gente. Minha mãe é nova. Não era menopausa, pelo menos não na época. Subiu o calor, sabe, um sentimento ruim, sabe, subir nas pernas delas. Ela disse que simplesmente só ignorou e que continuou a oração. Só que, nesse meio tempo, ela sentiu, tipo, como o colchão era pequeno para os dois, ela tava encostada, sabe? E ela sentiu o namorado dela suando muito, sabe? Peguento nela. E assim que ela terminou, ela fez, que foi? Você tá com calor? Ela acho que falou pelo nome carinhoso. Que foi, amor? Você quer... Tá com muito calor? Quer que eu ligue o ventilador? Aí só sei que ela disse que quando, mas quando olhou pra ele estava verde. Ela fez, Ingrid, ele estava verde, literalmente verde. Aí eu, hã? Ela fez. Ela disse que na hora foi um clique e soube que estava ali acontecendo. Ele não respondia a ela. Ele simplesmente estava com a cara muito assustada. Ele disse que ele estava molhado de suor e muito assustado, sabe? Ele estava com os olhos regalados. E olha que na hora da minha mãe já tem os olhos bem grandes. Eu tenho os olhos grandes, ele é bem maior que isso. Então, tipo, ele estava com os olhos, com o rosto bem assustado. E aí ele totalmente mudou de cor e ele suando muito, muito. Aí ela disse que ela levantou e chamou a mãe, ô mãe, ô maninha, vem cá. Que é a forma que a gente trata, né? Tipo, maninha e tudo mais. E tipo, minha avó, o que foi? Quando ela disse que minha avó entrou na sala, ela botou a mãozinha, minha avó bem baixinha, gente. E aí é a coisa mais fofa, ok. Isso não vem ao caso. Mas minha avó, todo mundo gosta da minha avó, porque ela é conhecida como uma pessoa de muita fé, que sabe que estar perto dela, só estar perto dela é suficiente. A sensação é boa, ela irradia luz. Enfim, só sei que até esse português uma vez chegou a dizer a mim que não sabia o que minha avó tinha, porque ela, como ela tivesse uma barreira impenetrável, ele não sabia dizer o que ela tinha, que ele não conseguia alcançar ela. Isso é bem estranho, não é? De se falar. Na época eu não... Besta demais, né? Tabacuda, gente. Só isso. Mas enfim, voltando. Sei que minha avó chegou... Não vamos desviar do assunto. Chegou. E na sala, e botou a mãozinha, a mãe disse que ela botou a mãozinha assim, na cintura, mas fez mesmo assim. Ela viu na hora que estava acontecendo. Fez, mas o que este salafrário está fazendo na minha casa? Eu só imagino minha avó com 1,5 m dela, com a mãozinha na cintura, assim, falando com a voz dela grossa, que eu acho que eu devo ter puxado a ela. Mas o que este salafrário está fazendo na minha cara, mano? Ok, que na época eu fiquei bem assustada e quando as pessoas contavam essa história pra mim, né? Mas foi muito engraçado. Minha mãe disse que achou muito engraçado. E tipo, o namorado da minha mãe já estava sentado e minha mãe, muito assustada, muito afobada, acordou a mulher do meu primo, tipo, e minha avó pediu pra ajoelhar na hora, sabe? Tipo, pra eles fazerem a oração pra tirarem aquele ser não muito agradável de dentro do corpo do namorado da minha mãe. E a minha mãe disse que foi muito assustador, porque, tipo, ele ria e minha avó, tipo, pegou um salmo e abriu e, tipo, começou a ler. Ela pediu pra ela ler, pra minha mãe ler, enquanto a namorada do meu primo estava ali, simplesmente grog, do tipo, de acabar de acordar e, tipo, ajoelhada, sem saber o que estava acontecendo, tipo, meio assim, tipo, o que tá acontecendo? E ela tava ali, só, tipo, tá, eu tô aqui presente, só de fisicamente mesmo. A coitada sem entender nada do que estava acontecendo, porque foi pega muito de surpresa. E minha mãe lendo lá o salmo, e ela dizia que ele ria e revirava, sabe? Sabe aqueles filmes de exorcismo que as cabeças reviram? Ela disse que ele ficava assim, meio como fosse agoniado, sei, meio assim, sei lá, gente, eu não sei explicar, mas a imaginação só de pensar é assustadora, ainda bem que eu não tava na hora. Mas enfim, e ele ria, e ele gargalhava como se estivesse debochando, sabe? De tipo, deles tentarem tirar ela do corpo dele, do corpo dele, do namorado da minha mãe.
E eu fiquei, tipo, enquanto eu via isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí, tipo, só sei que no final, depois do salmo, depois de minha avó orou, começou a orar, e minha avó tem artrite e tem artrose nas pernas. Ela normalmente, nem na igreja, ela ajoelha porque ela não aguenta, porque dói. Pra levantar é bem difícil. Minha mãe disse que não teve isso. Minha avó ajoelhou na hora. Ela não quis nem saber de artrite nem artrose, ajoelhou e começou a orar. E, se não me engano, minha mãe disse que ela colocou a mão no ombro dele e ele só fazia rir e, tipo, não falava nada, sabe? Ele só ria e gargalhava de forma demoníaca. Muito, nossa senhora, ainda bem que eu não estava no momento, basicamente isso que eu penso. E porque eu não saberia como reagir. E, tipo, no fim, só sei que saiu, sabe? Tipo, conseguiu tirar. Tipo, não vou ter riquezas de detalhes, porque eu não estava ali no momento, e mesmo contando, eu não vou lembrar de tudo, sabe? E faz muito tempo que eu realmente, para o vídeo de agora, eu não vou saber contar com essa riqueza de detalhes, porque não foi comigo. Mas as mais ricas de detalhes possível que me contaram. E minha mãe disse que assim que saiu, o namorado dela começou a chorar muito, a tremer, sabe? Abraçado com ela e com minha avó. E, tipo, ele chorou muito. Porque, imagina, tipo, ele disse que é como você estar lá e não estar lá ao mesmo tempo. Ele disse que foi uma situação muito estressante, foi uma experiência muito estressante para ele, traumatizante, né? Porque, tipo, ele dizia que ele estava consciente, mas ele não conseguia se mover dentro dele mesmo. É como se estivesse consciente na cabeça dele, mas ele não podia falar, ele não conseguia, tipo, fazer nada e ele só estava parado lá. E com isso, o ser me deixou um recado para mim. Simples assim. Aí no outro dia, gente, enquanto tudo acontecia isso, eu estava na casa da minha irmã, que eu dormia na casa da minha irmã. Beleza. Porque não tinha espaço para dormir lá, porque na casa da minha avó, porque obviamente eu dormia na casa da minha mãe, mas, né, tipo, estava inabitável. Então, enquanto isso acontecia lá, acontecia, é, eu e minha irmã passou a noite de terror também, sabe? A gente acontecia, tipo, o quarto a casa da minha irmã é bem pequena. Tipo, tinha a sala, aí vinha o quarto, vinha mais um espaço para a cozinha. Só que em vez da cozinha, botou outro quarto das crianças e o corredor servia de cozinha. E viu o quintal, que viu o banheiro e tudo mais. Era bem pequena, era alugada e tudo mais. E o único quarto, o único espaço de quarto mesmo, não tinha porta nem cortina, gente. Casa de pobre do interior, principalmente, a maioria não tem porta. É uma cortinazinha, é só o buraco de passar. E da minha irmã era exatamente isso. E tipo, tinha uma cortina meio cor de vinho, transparente, entendeu? Só pra delimitar e ninguém chegar, passar pra ali e ver tudo que tava dentro do seu quarto, que basicamente era com aquela cortina, não era quase nada. Mas enfim, né? Era só pra dizer que tem alguma coisa ali, pra não invadir um pouco sua privacidade. Mas enfim, e tipo, eu estava dormindo, o meu cunhado não estava trabalhando, que ele trabalhava em um espetinho, vendendo churrasco durante a noite e nos fins de semana. Isso foi num domingo, ou foi num sábado, se não me engano. E tipo, eu tava dormindo eu, minha sobrinha e minha irmã. E minha sobrinha era pequena, tipo, acho que ela tinha uns 3 anos, se não me engano. E, tipo, ela tava no meio das gente duas. Minha irmã dormia bem na ponta, porque do lado tinha o berço do bebê, né? Que ela tinha tido há pouco tempo. E bem na parede estava eu dormindo, tentando, pelo menos. A gente não conseguia dormir, né? Feito, eu já disse a vocês. A gente não conseguia dormir de nenhuma forma. A gente tinha os cochilos, sabe? Depois acontecia sempre alguma coisa. E foi o que aconteceu. Minha irmã disse que nesse meio dos cochilos, ela acordou, eu tava bem pertinho da cama pronto, tava bem pertinho da minha sobrinha, e ela viu a minha sobrinha sendo afastada de perto de mim. Aí eu, tá, né? Quando ela disse isso no dia seguinte, ela não vai dizer isso naquele momento porque a gente já tava muito assustada.
e a gente constantemente sentia uma presença muito forte quando a gente estava dentro de casa, sabe? Sentia presenças muito fortes e naquele dia a gente viu, sabe, uma mão cheia de garras passando na cortina transparente, essas pequenas coisas, tipo, que querendo ou não, a gente se assusta, né? E quanto mais medo, pior fica. Então foi uma noite bem conturbada da gente, que era aquela constante peso de uma presença junto com algumas coisinhas pra deixar você assustada. Tipo, não é feito filme de terror que tem que aparecer um pam na sua cara pra você, tipo, morrer de susto, porque a gente é humano na vida real, não é assim que acontece. Pequenas coisas vão lhe assustar, porque tipo, você não está acostumada com aquele tipo de coisa. A gente já morou até em casas mal assombradas, mas tipo, eram recorrentes as coisas, mas a gente era criança, sabe? E tipo, pra gente o peso era bem menor. E tipo, tipo espíritos, não era algo mais pesado. Então, aí quando foi no outro dia, eu cheguei, manhã chegou na casa de Isa e chegou falando já isso, e que o namorado dela tinha um recado pra mim, porque o que aconteceu, a pessoa que aconteceu, ela tinha dois recados, na verdade, né? A pessoa que aconteceu com isso tinha deixado um recado pra mim, que poderia parecer na época que ia ser algo bom, mas não é algo bom. Me deixou um peso maior, sabe? Que foi, primeiro, o primeiro recado, que ele queria minha alma e iam ser me oferecido muitas coisas e cuidado com o que eu aceitasse. Ia ser oferecido muitas coisas. Parece uma palavra muito genérica de cristãos, na verdade, quando eu penso hoje em dia. Só que o namorado da minha mãe não era cristão. O fato é esse, ele não era cristão. Tipo, ele acredita em Deus, como todas as pessoas normalmente acreditam, porque mora em um país cristão, sabe? Mas ele não era cristão de fato, isso. E, tipo, cuidado que eu falei pra você. E que eu acreditasse mais em mim. Sim, eu era uma pessoa extremamente segura na época. E, tipo, eu pensava que tudo isso estava acontecendo, eu estava me afastando da igreja. E então eu pensava que tudo isso que estava acontecendo comigo era um castigo de Deus que estava acontecendo na minha vida. Até parece, Deus tem falado. Gente, se existe Deus, um Deus, até parece que ele está preocupado com o que eu faço e o que eu deixo de fazer, né? Assim, eu penso assim hoje em dia, mas na época, eu fiquei super apavorada. Isso é um castigo, meu Deus, isso é um castigo, porque eu não estou na casa de Deus, ou porque não estou seguindo seus preceitos. Até parece que Deus está preocupado se eu não sigo os 10 mandamentos. Mas enfim, eu fiquei tipo, e que eu confiar, e também ele tem um recado de que eu confiasse mais em mim, tipo a parte boa dizia, que eu confiasse mais em mim, porque eu era mais forte do que eu pensava. E a outra parte que almas, com certeza a minha alma seria dele. E me seria oferecido muitas coisas. E que tivesse cuidado, porque definitivamente seria dele. Gente, nenhum dos lados me deixou mais calmo. Eu fiquei mais em pânico. Eu fiquei, tá, mas o que vai me ser oferecido? Não foi especificado o que foi oferecido. Eu tinha medo até de aceitar um biscoito, gente, na rua. Ou, tipo, alguém me aceitasse. Uma menina foi, tipo, minha mulher amiga pediu, tipo, quer um biscoito? Eu, tá, quero. Daqui a pouco eu. E se for o biscoito, eu tive um baque, sabe? Eu não deixei nem minha irmã comer o biscoito. Quando ela foi oferecer pra ela, eu fiz, não come. Eu fiquei muito paranoica, mas ainda foi tudo piorado foi tudo piorado com isso, sabe? Com esse acontecimento. Foi pior, porque eu fiquei tão paranoica ao extremo. Tipo, se eu já não dormia mesmo. Eu sentia as coisas muito mais extremamente. As coisas pioraram a acontecer comigo de forma física e psicológica, sabe? Eu não dormia. Eu sinto que eu também tive muitas crises de ansiedade, de pânico na época, o que eu não sabia identificar na época, mas hoje em dia, como eu tenho e fiz terapia, eu sei que é isso, sabe? Que eu tinha muito na época, ou acho que tornou tudo muito pior. E o pior ainda, eu não conseguia, estranhamente, na época,
eu não conseguia me manter afastado do português. Tipo, ele não me assustava, sabe? Ele me assustava porque eu fui tomando consciência de que sim, era ele, porque teve um certo momento ali que ele fez, tu estás assustada com besteira, tu não visse a coisa real. E eu tinha medo da coisa, eu não tinha medo dele, sabe? É, do que, tipo, depois que eu tive, mesmo depois que eu tive consciência. Eu saí uma vez, ele quer conversar contigo. E ele queria conversar comigo, ele só queria conversar comigo. Eu saí até o Parque Florestal com ele. Eu não conseguia de nenhuma forma me manter afastada dele. Mesmo eu vendo ele de uma forma negativa e ao mesmo tempo não conseguia ele ver de uma forma negativa. Era uma sensação muito estranha. Era como, tipo, não consigo me manter afastado por mais que eu queira. Era bem estranha, era bem estranha. E minha mãe, principalmente, tipo, por que tu ainda tá andando com ele, velho? Tipo, depois que você tem quase certeza que é ele que tá fazendo tudo isso, depois de tudo o que aconteceu, eu não conseguia me manter afastada, sabe? E ele que a gente não teve tanto contato. Mas toda vez que ele aparece, todas as coisas ruins aconteciam, a maioria das vezes, com muitas pessoas ao redor, ele sempre estava no meio. Ele sempre estava lá. Era muito estranho, era muito bizarro, sabe? E o que eu fiz para acabar com isso tudo? Eu simplesmente não fiz nada. Teve o exorcismo da casa da minha mãe, porque eu queria que as pessoas pudessem entrar, eu pudesse ficar na casa da minha mãe, mas eu não, em nenhum momento chegou, tipo, teve um exorcismo para isso acontecer, ou tipo, eu vou tirar esse peso, eu quero ver que esse peso não aconteceu. Tipo, eu acabei voltando para o Janga, Recife, e eu deixei tudo lá, sabe? Tipo, não que as coisas, só porque eu me mudei de lugar, os problemas deixaram de acontecer. Tipo, não teve um grande exorcismo. Não, não teve. Só teve o exorcismo da casa da minha mãe mesmo, pra tirar, tipo, toda essa energia. Era muito pesada, gente. Vocês não têm... Acho que só passando pela situação pra entender o real, sabe? E, tipo, coisas ruins aconteciam com pessoas que nem sabiam da história quando chegavam. E, tipo, até com os próprios cristãos ali que, ok, tipo, não tem muito crédito, porque os cristãos que não vão acreditar. Se você disser que tem um demônio ali, eles vão acreditar, sabe? Então, tipo, eles vão tentar me ajudar, ele exorcizar, mas não adiantaram muito, sabe? Eu ia pra igreja e, tipo... Então, o que eu fui? Eu voltei para onde eu só fui passar a temporada para ficar com minha irmã que estava grávida antes da cruz. Eu acabei passando 8 meses, eu ia passar duas semanas, mas por causa de tudo isso que aconteceu também, eu acabei passando 8 meses da cruz. Eu voltei e deixei tudo lá, e sabe? Tipo, eu voltei por circunstâncias horríveis, eu não tinha para onde voltar, eu acabei tendo que me juntar com meu namorado, pra, tipo, sair de lá, porque estava tão insuportável viver lá, sabe? Eu passei por muitas circunstâncias por causa disso. Tipo, por não ter havido um encerramento, não teve um encerramento daquele ciclo do que aconteceu, aquilo teve um grande reflexo na minha vida, tipo, até atualmente, eu acho, teve um grande reflexo na minha vida, porque isso me acompanhou por um longo tempo. Só o que aconteceu? Eu deixei de temer, sabe, de ter medo disso e fui buscar conhecimento. Parece que, tipo, mas é sério, eu fui buscar outras religiões, tipo, eu estava tão limitada à visão de, tipo, aquilo é um demônio, aquilo, minha visão cristã, de ter aprendido isso na igreja, de ter crescido na igreja, que eu não conseguia ver além daquilo, sabe? Por que estava acontecendo e por que eu não conseguia me livrar daquilo, mesmo com a igreja tentando me ajudar. Então, eu fui buscar outras fontes, fui estudar outras religiões, outras vertentes para entender de outros pontos de vistas. Então, primeiro veio a bruxaria, que eu fui estudar a bruxaria, a partir da Wicca. Minha amiga, minha prima, fazia parte da Wicca, ela está estudando Wicca, então a partir dela eu comecei a estudar a bruxaria, o que me deu uma visão muito maior, um leque muito extremo. Eu acabei fazendo parte da bruxaria por um tempo, porque eu acabei descobrindo que a partir disso, minha coisa médium e tudo mais, por isso eu
era mais suscetível. Gente, eu não tô pedindo pra vocês acreditarem no que eu estou dizendo, tá? Tipo, isso são minhas experiências. Pode ser pura loucura na minha cabeça e das pessoas que passaram por mim, que passaram por todas essas situações ao meu redor, ou pessoas estranhas, tipo, não, eu não tô pedindo pra vocês acreditarem em mim, porque nos outros vídeos tem pessoas que disseram que eu era muito criativa, pessoas perto de mim, sabe? Nossa, tu é muito criativa, né? Eu digo, não, eu só estou contando minha experiência. Eu não sou criativa pra falar, eu sou criativa pra escrever, e eu não faço roteiros pra esses vídeos. Eu só falo, sabe, do que eu tô lembrando, do que eu passei. Então, eu não tô pedindo pra vocês acreditarem. Então, com a bruxaria natural e com a Wicca, tipo, eu aprendi muitas coisas sobre eu ser uma esponja, então eu absorvo tudo o que tem de ruim ao redor, porque eu não sei, eu na época também, principalmente, eu não sabia me proteger, eu só sabia absorver as coisas ruins, então eu sentia de extremo ao extremo as coisas, porque principalmente as pessoas ao redor também absorviam as coisas ruins que elas estavam passando, então é difícil, tanto que minha melhor amiga lá, essa Chloe, Jéssica, ela disse que era muito bom, que ela se sentia calma finalmente quando estava perto de mim, mesmo porque eu absorvia as coisas ruins dela. E isso é muito ruim, sabe? Você não saber se proteger. Eu estudei por um longo tempo, tipo, a bruxaria natural. E, tipo, depois que eu participei ainda tentei participar de um cover, mas foi desfeito por causa da distância em si que a gente morava. Mas eu tive muitas experiências legais e um pouquinho de experiências assustadoras, mas eu continuei mesmo assim, estudando a bruxaria natural para me proteger, aprender a me proteger ou ter conhecimento sobre outras coisas e eu não ficar assustada facilmente ou simplesmente, deliberalmente, eu já deduzi que seja um demônio ou qualquer entidade demoníaca por causa da minha visão cristã. Foi basicamente isso e tipo, eu deixei de ter medo de muitas coisas. Não é que deixaram de acontecer algumas coisas, eu continuei estudando outras vertentes também, cheguei a começar a ler a Bíblia satânica, tipo, mas eu acabei parando de estudar porque eu digo, como eu tenho uma visão muito cristã, eu tô levando isso para o lado cristão de novo, então eu acabei parando de estudar, mas eu aprendi um pouco, muito também, sobre o satanismo, muitas coisas que foi bom para cortar minha limitação de coisas ruins a respeito dos demônios, anjos e demônios. Eu não tenho mais só essa visão de anjos e demônios, sabe? Depois, tipo, que eu cortei meu estudo sobre satanismo, eu estudo principalmente atualmente, eu comecei com o espiritismo. Não, eu estudei outra também, só que eu não estou lembrada agora. Eu também estudo atualmente sobre o caos, a teoria do caos, que tem tudo ao redor. Eu estudo muitas coisas porque eu não quero ter uma visão limitada e não quero passar pela mesma situação e simplesmente deduzir que é isso ou aquilo, sabe? Tipo, atualmente eu não creio em nada e ao mesmo tempo creio em tudo. Eu não sei me definir. Por um tempo eu me defini como agnóstica, por um tempo eu era bruxa, por um tempo eu era agnóstica, por um tempo... Eu simplesmente saí estudando muitas coisas. Atualmente o que eu mais estudo é sobre espiritismo, mas, tipo, eu estudei até a telema, lembrei agora, os telemitas, as telemitas, não lembro se é telemitas que falam, e sobre toda a teoria de telema, e tipo, eu achei bem interessante, eu fui a fundo um pouquinho, aí parei e dei continuidade, porque querendo ou não, é uma vertente da bruxaria. E atualmente eu sou muito interessada pelo espiritismo, porque na faculdade eu tinha uma colega que é espírita, que ela começa a explicar, e eu sou muito, muito interessada em coisas de religião. Tipo, meu amigo Silvio, ele tava falando sobre os martins africanos e sobre orixás. Eu sou muito curiosa sobre essas coisas, porque eu quero saber. Eu não quero ser ignorante a ponto de colocar culpa em qualquer coisa, ou nos meus medos, ou ter medo a ponto de, tipo, não ver. Porque pode ter sido, tipo, ter sido uma bola de neve que eu passei pelo medo. Foi tudo muito pior porque eu tive muito medo e as pessoas ao meu redor também não melhoraram porque elas colocavam quanto mais medo elas tinham, mais medos eu tinha. Porque apesar de ser muito segura, se as pessoas ao redor não tinham medo, porque eu não teriam medo? Eu pensava assim, sabe? Então não teve um exorcismo nem nada. Eu simplesmente busquei conhecimento e busquei
conhecer sobre aquilo que eu tinha medo para eu não ter medo. Não que eu não tenha medo das coisas atualmente. Acontecem coisas, só que com bem menos frequência. Eu consigo hoje em dia, tipo, é bem preguiçoso você se manter blindado de coisas ruins, porque você sempre tem que se manter, tipo, espiritualmente, tipo, por um tempo eu mantive, tipo, a espiritualidade, tipo, sempre com estudos, mas, tipo, a rotina do dia a dia, às vezes, trabalho e faculdade não dá tempo, ou vocês manter sua espiritualidade ativa, às vezes, tipo, pra mim, não estou dizendo para outras pessoas, as pessoas podem conseguir, eu não consigo sempre. E eu não consigo, porque faculdade e tudo mais, eu tô voltando agora de normal, porque quando eu passo muito tempo longe de... Eu sempre faço meditações e tudo mais, longe dessas coisas, tipo, eu volto a ter acesso às coisas ruins, de certa forma. Apesar de quanto mais você se aprofunda na sua espiritualidade, você também tem muito acesso às coisas. Outra vez, eu vou repetir, eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando, eu só quero que eu estou passando a minha experiência, que pode ter várias outras explicações que eu não vou saber dar, ok? Que eu não vou saber dar, mas muitas coisas, teve uma coisa, avalanche, foi muito maior, se tornou tudo muito maior por causa do medo. Eu tenho ciência hoje em dia, mas, tipo, eu cheguei até a ser wicana. Muitos passados obscuros aqui estamos revelando. Mas, enfim, eu sou muito. Se vocês tiverem qualquer coisa, se quiserem que eu fale sobre qualquer assunto, podem deixar no comentário que eu vou pesquisar mais a fundo e eu posso responder para vocês sobre qualquer coisa que eu possa ter aprendido também nesses anos que eu estudei. Eu sou bem velha, apesar de não parecer. Ok, esse não é o assunto. Mas foram longos anos aí, eu acho que, tipo, já são 8 anos de estudos nessa área. E, tipo, que, claro, que tem uns pequenos hiatos devido às circunstâncias da vida, mas, enfim, é isso aí, tipo, tipo, meus estudos trouxeram tanto, tipo, a diminuição do meu medo, que, tipo, eu não deixo de ter medo, quanto acesso a muitas outras partes de muitas outras coisas, que foram bem interessantes e algumas coisas bem assustadoras também, que, que despertou ainda mais a clarividência para o meu lado, o que é bem ruim também, porque eu consigo acessar, às vezes, tipo, não conscientemente, mas através de sonho, quando algumas pessoas da minha família vai morrer, e isso acontece. Eu sonhei com a morte do meu primo e pouco depois aconteceu. E eu sei quando algo ruim vai acontecer comigo, só que eu não tenho acesso com qual circunstância, como ou quando. Eu só sei que em determinado tempo eu sei mais ou menos o que, mais ou menos, vai acontecer. Mas eu não sei se o que, quando, como acesso. E o que eu fico é bem desesperador. É, mais ou menos isso que me acontece, foi esse acesso. E às vezes eu simplesmente tenho pequenos flashes de besteiras de tipo, uma pessoa tá chegando no meu portão agora, eu vou conseguir ver enquanto está acontecendo ou uns 10 minutos antes, mas tipo, são coisas bem relevantes, sabe? Ou coisas bem importantes que aconteceram, que eu disse para as pessoas e aconteceram, e as pessoas chegam e me dizem. Isso é bem assustador, na verdade. Mas enfim, ok que vocês acham que vocês esperavam grande explicação, não, um exorcismo, aconteceu isso e tipo, teve escadeiras voando, um bode foi morto e foi decapitado. Não, não foi isso que aconteceu. Parece um pouco clichê, um pouco meio estranho, mas só foi. Eu não sei explicar. Eu não vou saber explicar o que aconteceu até hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Até a próxima.